queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, o nosso segundo dia da semana missionária. Louvamos a Deus por esta oportunidade de considerarmos este assunto tão relevante na vida da igreja, alcançando vidas na pandemia. Nada pode impedir o avanço da obra do Senhor. Nós estamos transmitindo aqui esta mensagem e esta semana missionária através do YouTube. Nós esperamos que a sua vida seja muito impactada pelo Senhor. Ontem tivemos uma mensagem extraordinária pelo reverendo Gerson Troquês e hoje o reverendo Arival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, será o pregador. Que Deus use o seu servo para falar ao nosso coração. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este dia maravilhoso, muito obrigado pela vida da tua igreja. Nós te agradecemos porque tu és um Deus missionário, aquele que enviou Jesus Cristo ao mundo e se entregou por nós, ressuscitou por nós, aquele que vive e reina para todos sempre. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos por todas as coisas. Recebe esse culto, os louvores, recebe toda a adoração, Senhor Deus. E amplia a visão missionária de cada crente da tua igreja. Que nós sejamos uma igreja não de eventos missionários, mas sejamos uma igreja por natureza missionária. Que tudo que a igreja fizer em todos os setores tenha como alvo maior, como objetivo central, a expansão do teu reino. Ah, Senhor Deus, fala ao nosso coração e abençoa todos os atos deste culto, dessa semana. Seja uma semana de muitas bênçãos na vida de todos nós. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Você que é desta igreja, você que é de outra igreja, não importa de onde você é, mas todos são muito bem-vindos aqui neste momento de culto, de adoração, esta semana missionária. Nós queremos convidar a todos para a leitura de Lucas 10, 33 a 37. É uma parte da conhecida parábola do bom samaritano. Lucas 10, 33 em diante. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vou repetir o versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Hoje nós vamos receber uma palavra sobre a compaixão em tempos de pandemia. O evangelho é para a alma, mas é também para o corpo. Nós precisamos cuidar do homem de uma maneira integral. E nós vemos aqui Jesus contando essa parábola. E nós sabemos que alguns religiosos passaram de largo, mas um samaritano se compadeceu daquele homem que foi assaltado na estrada de Jericó, uma estrada perigosa, difícil, de muitos assaltos, mas o Senhor mandou o socorro e ele exerceu, o intérprete da lei. Foi esse que fez a melhor ação,
porque ele agiu misericordiosamente. Nós sabemos que o exercício da compaixão, o exercício da misericórdia, faz parte da obra missionária, porque não adianta nós ganharmos a alma das pessoas e não oferecer a elas dignidade de vida, não levar a ela o pão de cada dia, ajudá-la nas suas necessidades básicas. É exatamente isso que será considerado nesta noite. Vamos adorar agora ao Senhor com 2 cânticos espirituais. Que Deus use mais uma vez a equipe de louvor desta igreja para falar através dos louvores ao nosso coração. Que
se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o deste culto, desta semana missionária, nós vamos orar agora ao Senhor pela obra missionária. E nós temos aqui conosco um jovem lá da África, de Angola, o Ebenezer. Ele é membro da nossa igreja, ele está estudando aqui o curso de Direito, e ele é um jovem crente, e ele vai orar agora pela obra missionária, especialmente o seu país, que tem recebido muitas ajudas, não é, do mundo inteiro. Muitos têm levado também, não só o evangelho, mas o alimento, e o exercício da compaixão tem sido uma realidade naquele país. Eu convido ao Ebenezer para estar aqui nesse momento, dando uma palavra e orando nesta hora, nesta chamada semana missionária. Deus abençoe, meu irmão. Saúdo a igreja com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos os irmãos que neste momento nos assistem.
Como o pastor Anderson aqui mencionou, sou o Ebenezer, sou africano, angolano. E nesta noite eu venho com um coração agradecido, em primeiro lugar, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, de um modo geral, e pela Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, de uma maneira especial, que receberam de Deus a visão de missões. E isso pode ser visível desde o momento em que a Igreja Presbiteriana de Manhuaçu foi para Angola. Assim como um missionário norte-americano saiu dos Estados Unidos para trazer o Evangelho ao Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil foi para Angola levando o Evangelho. Então, isso é um motivo muito grande de estarmos aqui esta semana. É uma semana que para mim se reflete a muita coisa, porque a Igreja Presbiteriana em Angola, onde o meu pai é pastor, hoje é fruto da primeira Igreja Presbiteriana de Manhuaçu com esta visão missionária. Louvado seja Deus por esta visão. Irmãos, eu queria rapidamente aqui ler um texto que tem influenciado muito a minha vida, que é o que está em Romanos capítulo 10, versículo 14 até o 17. Diz assim: como invocarão a quem não conhecem? Mas como conhecerão se não ouviram nem falar? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Queridos irmãos, eu tenho refletido muito sobre esta palavra e o que eu tenho percebido é o seguinte: nós estamos a viver, a nossa geração, eu digo a minha geração, pastor Anderson, é uma geração em que estamos num conformismo muito grande. E eu acredito que é época e eu oro para que Deus levante jovens comprometidos com a palavra de Deus, jovens apaixonados por almas, e que nesta noite a gente vai orar também por isso. Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda adoração. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua graça nos basta, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor Jesus, desde o início, desde a fundação desta igreja, o Senhor colocou aqui, Senhor Jesus, homens comprometidos com a Tua palavra. Homens, Senhor Jesus, Pai da eternidade, que entenderam o chamado missionário. Certo dia eu abri o meu YouTube no celular e eu ouvi o pastor reverendo Lindório, Senhor Jesus, Ronaldo Lindório, a dizer que o maior propósito de um missionário é saber o propósito para que Deus lhe levou no campo. Oh Deus, nesta noite queremos, Senhor Jesus, Pai da eternidade, orar entregando a vida de cada missionário, Senhor Jesus, no campo, entregando em qualquer lugar aonde estejam, Senhor Jesus, distintos missionários. A Tua palavra fala em Atos, Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 8, que a pregação do Evangelho deve ser até aos confins da terra. Então, ó Deus, nesta noite queremos Te agradecer, porque o Senhor levantou homens que estão espalhados ao torno do mundo, pregando o Evangelho, não só em Samaria, não só na Judeia, mas até aos confins da terra. Senhor Jesus, a Tua palavra ainda nos confirma que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, ó Deus, Pai da eternidade, viemos diante da Tua presença, clamar e pedir. Levanta jovens comprometidos com a Tua palavra, levanta jovens comprometidos, Senhor Jesus, com a visão missionária, levanta jovens, Senhor Jesus, apaixonados por almas, levanta jovens, Senhor Jesus, comprometidos, Pai da eternidade, com o amor de Cristo. Oh Deus, levanta homens e mulheres, Senhor Jesus, que entendam o chamado missionário. E Pai, levanta igrejas também para apoiar o campo missionário. Continue abençoando esta igreja, continue abençoando a Igreja Presbiteriana no Brasil, que tem, Senhor Jesus, abençoado várias missões, vários campos missionários. Oh Deus, multiplique a obra desta igreja. Senhor Jesus, multiplique, Senhor Jesus. Usa os fiéis desta igreja, cada membro e cada doação que tem dado. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor e pela Tua infinita misericórdia. Continue abençoando o reverendo Anderson e a liderança desta igreja, que continue tendo esta visão de pregar e anunciar o Evangelho e cada vez mais abençoando o Evangelho. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esta oportunidade e obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és fiel e infinita é a Tua misericórdia. Amém.
Neste momento nós vamos ouvir a pregação do reverendo Arival, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja com ampla visão missionária. Reverendo Arival é também o presidente, hoje, da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele está plantando igrejas, ele está semeando o evangelho pelo Brasil inteiro. A igreja dele tem um projeto de distribuição de cestas básicas. Nesse período de pandemia, já distribuíram mais de 20 mil cestas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus nos fale através do seu servo neste momento. Alô, você. É com muita satisfação que eu estou participando dessa conferência missionária da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. E o tema que foi me dado para falar aqui é exercendo a compaixão durante a pandemia. E eu quero, então, em primeiro lugar, ler para você um versículo da Palavra de Deus, que está aqui em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 11. Quando Jesus, então, ele faz o seu sermão profético, diz aqui, Lucas, capítulo 21, versículo 11, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eu quero chamar a sua preciosa atenção, em primeiro lugar, para a realidade das pandemias. E a palavra pandemia não aparece especificamente no texto bíblico, mas Jesus usa aqui a expressão epidemia como peste perniciosa. Ou, noutra tradução, seria aquela peste que traz sofrimento, morte e fome. E é tão interessante porque quando a Bíblia fala aqui que haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, significa que o contexto onde acontece essas tragédias, e principalmente as epidemias, que a gente chama hoje de pandemia, né? Nós estamos com essa questão do coronavírus, tratando dessa matéria, e se chama pandemia, porque está alcançando o mundo inteiro. Mas eu queria destacar, porque nós que cremos no ensino bíblico de Jesus Cristo, conforme aqui o sermão profético, essas epidemias, elas acontecerão normalmente entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Certo? Então, a epidemia, ela aconteceu, acontece, e até o fim do mundo, até a segunda volta de Jesus, as epidemias, elas acontecerão, como os terremotos e como também a fome. A grande pergunta que se faz nesse momento é qual é a origem da pandemia. E aqueles que acreditam assim na versão, né, mais revanchista da história, diz que essa pandemia, o coronavírus, é um vírus que foi produzido em laboratório, né, e foi disseminado pelo mundo pelos chineses. Isso aí é a teoria da conspiração. Mas quando você vai para a Bíblia, você descobre que essas epidemias, elas estão sob o controle de Deus. E a gente lê, né, em vários textos da Bíblia, onde Deus manda epidemias. Vamos pegar o texto mais conhecido, que está lá
em Êxodo, quando Deus vai tirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, diz claramente lá que Deus enviou 10 pragas, que a gente poderia entender hoje como 10 epidemias, que vieram para trazer uma desmoralização dos deuses egípcios. Ali houve um confronto entre o Deus de Israel contra o panteão egípcio. E é muito interessante observar, porque a própria Bíblia diz aqui, né? O próprio texto bíblico diz que foi Deus que mandou essas pragas para o Egito. Né? A razão, ou a origem, porque essas epidemias aconteceram, a origem é divina. São, assim, uma espécie de juízos de Deus, julgamentos de Deus para uma nação, principalmente por essa nação tão poderosa na época e que escravizava, que explorava, que destruía outras nações. Você vai descobrindo que até mesmo no contexto do povo de Deus, quando o povo estava rodando no Egito, ou quando saiu do Egito e no deserto, antes de chegar em Canaã, nós temos o fato de que Deus uma vez mandou, por causa da desobediência do povo, uma epidemia, uma praga de serpentes. E essas serpentes, elas morderam o povo e mais de 60 mil pessoas morreram naquele dia. E aquela epidemia foi enviada por Deus especificamente para punir, para julgar, disciplinar a nação de Israel. A mais famosa das epidemias, ou das pestes, ou das pragas, foi aquela que aconteceu na época que Davi, ele reinava sobre Israel. Ele era o segundo rei da monarquia de Israel. E ele resolve fazer um censo. E Deus, infelizmente, não autorizou ele fazer aquele censo. E ele fez, de uma certa forma, para enaltecer a sua pessoa. E diz que Deus mandou um anjo. E esse anjo, numa só noite, matou cerca de 90 mil pessoas. 90 mil pessoas. Então, resumindo o que eu quero dizer aqui, as epidemias, as pandemias, as pestes, as fomes, elas sempre existirão. Essa que nós estamos vivendo hoje, de forma mundial, elas se repetirá, ou outras acontecerão até a vinda de Jesus. Nós não estamos livres das chamadas epidemias ou pandemias. Deus está no controle de todas essas coisas. E, ao mesmo tempo que serve de juízo, de julgamento, serve também para que nós possamos, como igreja, como crentes, exercer aquilo que a Bíblia chama de compaixão, a prática da misericórdia. E aí eu queria, à luz do Evangelho, trazer um texto muito interessante, que está registrado, ou que registra um fato do ministério de Jesus, que é chamada de a primeira multiplicação de pães e peixes. E é tão interessante porque as pessoas estavam correndo atrás de Jesus por causa dos seus ensinos, por causa dos seus milagres, por causa das suas pregações. E Jesus, então, tenta fugir, e diz aqui, Mateus capítulo 14, que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Preste atenção, que aqui as multidões que vieram de várias cidades, de várias aldeias, elas corriam atrás de Jesus
por causa das suas enfermidades, das suas necessidades. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação prática, ou tirar uma lição fundamental, é que, às vezes, Deus manda o sofrimento, manda a pandemia, manda as doenças, justamente para que nós reconheçamos a nossa fragilidade e busquemos a Deus. Se você observar o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo de março até hoje, com essa pandemia do coronavírus, todas as nações, né, que foram alcançadas por esse vírus estão de cócoras. Toda a ciência, todo o conhecimento, todo o poder econômico, todo mundo sendo, de uma certa forma, prejudicado por causa dessa situação. E alguns endurecem o coração, alguns continuam na sua insensatez, mas essa pandemia, ela é um sinal não somente do juízo de Deus, mas da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, mostrando para mim e para você que nós precisamos dele, que nós precisamos de Jesus. E aqui você pode observar que as multidões vieram de todas as maneiras, de todas as formas, atrás de Jesus, ao encontro de Jesus. Eu já tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que, por causa de tudo isso que está acontecendo, está se voltando para Deus, está voltando para a igreja, está revendo os seus conceitos espirituais. Então, essa é a primeira lição, né? Segunda lição que eu aprendo nisso aqui, diz no versículo 14, que Jesus viu essa grande multidão e diz assim, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então preste atenção, esse verbo compadecer, ele é um verbo que revela o sentimento mais profundo do coração de Jesus pelas pessoas que estão sofrendo. Jesus, ele é conhecido e é descrito na Bíblia como um homem de dores, de homem que aprendeu com seus sofrimentos. Aliás, quando houve a morte de Lázaro, Jesus chorou. Jesus chorou. Então, aqui nesse texto, nós observamos que todo o sofrimento que as pessoas estão passando, todas as angústias, todas as perdas, isso, de uma certa forma, afeta o coração de Deus, afeta a natureza de Deus, no sentido de gerar compaixão e misericórdia na minha vida e na sua vida. Então, eu quero dizer para você que Deus, ele sente a sua dor, ele conhece o seu sofrimento e ele está pronto a curá-lo, ele está pronto a sará-lo. Aliás, pior do que o coronavírus, o maior problema que nós temos é o pecado. E o pecado, ele não tem cura humana. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados e curar as nossas enfermidades. Mas eu quero, em terceiro e último lugar, deixar aqui para você uma terceira lição que Jesus nos ensina aqui nesse texto. Diz que ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Olha que coisa linda. Aqui, Jesus, vendo as multidões, vendo o sofrimento das multidões, vendo as necessidades, e aqui a necessidade é de pão, de comida. E nós estamos tendo uma experiência aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros,
desde quando começou a pandemia, a quantidade de famílias que estão prejudicadas no seu emprego, no seu trabalho, principalmente aquelas pessoas autônomas. E essa pandemia criou uma oportunidade muito grande de prática da compaixão, de prática do amor. E nós estamos aí com uma campanha de cestas básicas, estamos chegando aí ao alvo de 30 mil cestas básicas, uma grande oportunidade que nós estamos tendo de levar alimento, comida para as pessoas que estão passando necessidade. Então, se nós olharmos para o que está acontecendo hoje, aí em Manhuaçu, aqui em São Paulo, em qualquer lugar onde as pessoas estão sendo atingidas por essa pandemia, você observa que há uma crise também econômica, uma crise financeira, uma crise de emprego, uma crise de necessidade. E aí eu queria desafiar você, desafiar a Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, desafiar a Igreja Evangélica, os irmãos desse momento, para fazer o que Jesus manda aqui, dai-lhes vós mesmos de comer. E o que eu acho interessante aqui é que Jesus sabe que nós não temos condições, que os nossos recursos são poucos. E o que ele quer fazer é justamente despertar em nós essa compaixão para que através de nós ele possa suprir a necessidade dessas pessoas. É muito interessante porque em 4 meses nós arrecadamos quase 700 mil reais em cestas básicas. A gente não tem esse dinheiro, a gente não teria esse dinheiro. Mas Deus mandou, e Deus manda. Aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E se você, como diz a Bíblia, tapar o ouvido ao clamor do necessitado, do pobre, um dia você vai clamar e ninguém vai ouvir. Então eu quero deixar esse grande desafio missionário agora, nessa semana que vocês estão tratando de missões, a grande oportunidade que Deus está nos dando através dessa pandemia, para que a igreja mostre o amor de Deus através das boas obras. Tiago diz, mostra-me a tua fé pelas obras. Então eu quero deixar essa palavra aqui, e eu sei que vocês vão discutir esse assunto, haverá um debate agora, mas eu queria deixar essa introdução aqui, para que vocês possam fazer uma reflexão sobre a oportunidade que Deus está nos dando como igreja, como crentes, na sociedade, hoje, para exercermos a compaixão e suprirmos as necessidades das pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Ricos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Todos unidos, teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Graças a Deus por esta mensagem que recebemos. Que nós sejamos pessoas compassivas, misericordiosas, generosas e levemos esta mensagem de salvação e esta mensagem de compaixão a muitas pessoas. E que amanhã você esteja conosco para que juntos possamos realmente continuar adorando a Deus e recebendo estas mensagens desafiadoras para que sejamos verdadeiramente uma igreja missionária. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, que as consolações do Santo Espírito repousem sobre todos, aqui e em toda parte, agora e para sempre. Amém.